Olá pessoal, aqui é Fábio Lourenço, mais uma vez trazendo um vídeo para vocês do canal Adotei Outro País, diretamente da Suíça. E hoje eu queria falar sobre a desmistificação da perfeição suíça e europeia, tá? De uma forma geral, tá pessoal? Porque assim, pra gente que... Eu já passei por essa fase também, obviamente antes de vir para a Europa, tá? Quando a gente vive no Brasil, a gente tem na cabeça, porque a gente vê, né, muita coisa sobre a Europa e se fala muito da Europa, né, como uma coisa perfeita, como um céu na terra. E eu já comentei isso em outros vídeos. E assim, isso aí é balela, tá, pessoal? Assim, lógico que o europeu ele está muito à frente em muitas questões, né? Se a gente fizer uma comparação assim com o Brasil, em algumas questões, mas tem coisa que assim é de ser humano, tá? É igual, não tem como mudar muito, assim, a educação, logicamente é diferente, mas não é numa diferença a nível como a gente vê assim de, por exemplo, de Hollywood, sabe? Uma coisa assim, quando a gente olha para um ídolo, né? A visão, às vezes, dá a impressão que a visão do brasileiro, quando olha para um europeu, quando olha para o gringo, né? Que o gringo ele chega lá no Brasil, a impressão que dá é que assim, é o fã olhando para aquele artista ídolo, né? Olhando para um cantor internacional. E não é assim que a coisa funciona. As pessoas aqui são normais, né? Como os brasileiros são normais, né? Tem suas qualidades e seus defeitos. Existe sim uma diferença de educação e o nível de consciência para algumas questões, que eles são realmente diferentes, assim, eles se destacam um pouco nisso. Só que como tudo, né, existem dois pesos e duas medidas. Na balança, isso também tem o seu pró e o contra, né? Então, a questão, por exemplo, da educação aqui, sim, realmente é muito diferente do Brasil, tá? Embora, como eu disse, não há perfeição, é bem diferente do Brasil em algumas questões. Porém, talvez por causa dessa educação, né, existe um menor calor humano, né? Principalmente os suíços, eles têm uma característica muito parecida com os alemães, né? Na sua maioria, pelo menos aqui na Suíça, e eles são mais frios realmente, eles são mais, digamos assim, retraídos, né? Para alguns tipos de conversa. Eles são objetivos demais às vezes. E às vezes muito pouco. Eu até gostaria de explicar melhor isso. A objetividade deles numa conversa é assim, é o resumo do resumo do resumo. Eles vão falar com você somente o que realmente é necessário, tá bom? Eles não vão puxar papo por nada assim que não seja do assunto que é o foco da questão, tá? Se você, por exemplo, se você começa a conversar com um suíço e vamos supor que você está falando de trabalho com ele. Ele vai falar de trabalho. Se você começar a falar da sua vida pessoal, ele pode simplesmente virar o rosto assim e já não absorver o que você está falando, ou você vai enxergar na cara dele que aquele papo não agradou ele, tá? Se você perguntar alguma coisa pessoal dele, mesma coisa. Ele vai fazer, você vai ver na cara dele que ele não gostou do que você perguntou e ele não vai te responder. Talvez ele seja educado e dê um sorrisinho, alguma coisa nesse sentido, ou simplesmente ele não responda e continue olhando para sua cara. E não responda. Simples assim, tá? Então, assim, para algumas coisas eles são que eu julgo, né? Assim, eu falo isso como brasileiro, né? Porque o brasileiro ele gosta de dar desculpa, ele gosta de amenizar sempre a situação, ele gosta de contar história, gosta de contar coisas pessoais e perguntar coisas pessoais. E ao mesmo tempo ele gosta muito de amenizar situações. O suíço ele não ameniza situações.
Ele simplesmente, o que não agrada, se você perguntar alguma coisa que não agradou ele, ou falar alguma coisa que não agradou ele, simplesmente ele vai parar de falar e ponto final. Tá? E não vai te responder, ou algo nesse sentido. Para algumas pessoas pode soar má educação, mas é o jeito deles, tá? É a cultura deles. Obviamente eu não posso generalizar, sempre lembrando que eu estou me baseando na minha experiência aqui na Suíça com as pessoas que eu já conversei, tá? Então pode ser que tenha gente que discorde, tenha gente que concorde, enfim, tá bom? Outra coisa interessante é que assim, a amizade, para você fazer amizade com o suíço é um pouco complicado, e a amizade é uma amizade bem distante, é diferente do brasileiro, que você vai toda hora na casa do seu amigo, às vezes sem avisar. Eu tô passando aí daqui a 5 minutos porque eu passei perto da sua casa, eu posso passar aí pra gente tomar um café, alguma coisa assim. Dificilmente você vai fazer isso aqui na Suíça, tá? A menos que você faça com algum outro brasileiro. Às vezes portugueses são mais amigáveis. Eles são muito parecidos com a gente, né? Nós somos parecidos com eles, né? Os portugueses são muito próximos, assim, são mais calorosos como os brasileiros. Os italianos também, eu acho que eles são meio que o meio termo ali, né? Mas eles também são mais calorosos, mas os suíços e os alemães, eles são bem frios, eles são, assim, para os brasileiros, eles soam até esquisitos, né? E eles são muito técnicos para algumas coisas. Então, por exemplo, quando eu falei da objetividade, né? Tem horas que eles são bem objetivos, quando eles estão falando com vocês, vão falar só sobre aquele assunto que foi combinado ali. Então, se a pessoa está falando de trabalho, ela vai falar só de trabalho, ela não vai falar de outra coisa, tá? Não vai esticar o papo para outra coisa. E para outras coisas, eles não são tão objetivos, né? Por exemplo, principalmente em correspondências, em avisos de repartições públicas, né? Tem coisas que eles jogam muito no ar, assim, que você tem que ficar catando informações. Então, já aconteceu várias vezes comigo que eles se comunicam muito aqui com cartas, né? E-mail não parece que é uma coisa muito comum, assim, principalmente em repartição pública. A repartição pública, eles vão te mandar uma cartinha e você provavelmente vai responder com carta também, às vezes por e-mail, tá? Ou ligação telefônica, mas normalmente é tudo por carta, tá bom? Então, assim, por exemplo, na carta eles vão falar assim, você tem que, por exemplo, você está solicitando um documento X, ou você falou com algum lugar lá e você está precisando de um documento, sei lá, está querendo mudar sua habilitação, aguardando permissão de residência, qualquer coisa que seja relativa à repartição pública, você está mudando de residência, você tem que avisar o comune, né? Algo nesse sentido, eles vão te falar assim, você tem que fazer o procedimento, eles vão ter que fazer, eles explicam mais ou menos assim, só para vocês entenderem, tá? Você tem que fazer o procedimento X, você tem que mandar esses documentos aqui. Aliás, eles vão falar assim, você tem que mandar os documentos pessoais para a análise do órgão tal. Mas às vezes eles não colocam o endereço. Às vezes eles não colocam especificamente qual o documento que você tem que mandar. Documento pessoal. Documento pessoal pode ser passaporte, pode ser o ID. Mas precisa de comprovante de residência. Mas precisa de sei lá, algum outro documento, além do... né? Porque documentos pessoais existem vários, né? Precisa, de repente, se é algo ligado a pagamento, precisa da conta bancária. Sei lá, alguma declaração do imposto de renda que você paga lá quando você trabalha. Sabe? Então, e essas coisas eles não especificam. Eles falam assim, mandem os documentos pessoais para o órgão tal. Aí você vai ver o órgão tal, ele tem endereço em vários lugares. E agora, para qual endereço eu mando? Então, é isso que eu quero dizer. Para algumas coisas eles não são tão específicos. Eles não são tão objetivos. Eles não. Aí você tem que ligar lá, tentar falar com alguém ou mandar um e-mail. Então, assim, para algumas coisas são meio atrasados. E eles são muito metódicos também, que é uma coisa muito engraçada para a gente que é brasileiro. Porque o brasileiro ele é de fácil adaptação a qualquer situação, né? Se a situação muda, a gente consegue contornar e sempre vai adaptando, né? Tirando o jeitinho brasileiro da pilantragem, tem a parte boa do jeitinho brasileiro, que é a fácil adaptação para situações diferentes ou situações inesperadas. O suíço já não é assim. Se a situação é inesperada, eles param tudo e voltam para a prancheta. Se isso é assim, não pode.
por exemplo, você, sei lá, solicita, que nem o mesmo exemplo, eu solicitei uma documentação. Ah, mas eu não tenho esse documento. Eles são metódicos. Ah, então você não pode pedir isso que você tá pedindo aí. Mas eles não explicam, por exemplo, não, mas se você pedir aquele outro documento aqui, ó, aí você faz assim, assim, assado, aí você pode pedir esse outro documento que você precisa. Simplesmente eles vão falar não, né? Então, assim, eles são muito metódicos. Se uma coisa tem que ser feita desse jeito, tem que ser feita desse jeito. Ah, mas se não pode ser feita, não pode ser feita e ponto final. Agora, como é que você vai fazer para chegar depois na solicitação de novo, para poder ser feita essa solicitação, você receber o seu documento, é problema seu. Esse órgão é outra coisa. Ó, isso não é problema meu. Aí você procura com outro órgão, sabe? É bem assim. O brasileiro já não, é mais flexível. Se você vai, sei lá, no INSS, está faltando um RG, então, ó, você precisa do RG. Ah, mas eu não tô com seu RG, esse RG aqui é antigo, você precisa tirar outro RG. Então, agora você vai lá no Poupa Tempo, por exemplo. Tô dando um exemplo para ilustrar, tá, pessoal? Então, lá, você vai aí ó, o INSS vai falar, então, você vai lá no Poupa Tempo aqui, ó, aí você vai lá, solicita um novo RG, você vai esperar mais ou menos tantos dias, você recebe o RG, ou tira na hora, sei lá, aí você vai tirar foto, tal, não sei o que, depois você volta aqui que eu faço a solicitação que você quer. É isso, nós somos mais flexíveis, nós buscamos informações diferentes, mesmo que não fazemos, que não faz parte do nosso departamento, por exemplo. O suíço não é assim. Se o departamento do cara é o X lá, sei lá, o Detran, né, lá, ó, você quer tirar a carta, mas eu não recebi a permissão de residência. Então, quando você tirar a permissão de residência, mas como eu faço? Não, aí você vê lá, é problema seu. O cara não se preocupa em te ajudar. Você entendeu? Então, assim, é meio diferente pra gente no começo. Depois a gente vai acostumando. Quando você mora na Europa, você vai começar, pelo menos na Suíça, né? Você começa a acostumar com essa questão. Então, assim, são características muito específicas, mas que são interessantes e, ao mesmo tempo, fazem parte do choque cultural. Que é normal aqui na Suíça isso acontecer, porque o Brasil realmente possuía características totalmente diferentes. E tem a questão aí também, voltando um pouquinho, que eu estava falando sobre que a gente olha para o gringo como Deus, né, como o ídolo e tudo mais. E são pessoas comuns, pessoal. Eles erram muito, eles fazem muita cagada aqui. Tá? Eu vejo no trânsito muita gente fazendo muita cagada, parando no lugar proibido, passando farol vermelho. Isso eu tô dando só exemplo, tá? Estacionando em cima da calçada. Uma coisa que não é tão comum assim é xingar, por exemplo, no trânsito. Assim, eu nunca vi ninguém xingando assim. Já vi fazendo cara feia e tal, gesticulando assim, né, a mão um pouco, mas assim, nada assim de baixar o vidro, igual acontece muito em São Paulo, né, capital. O cara baixa o vidro e xinga a mãe do cara, né? Isso eu não vi fazer. Mas assim, tem muita coisa errada assim, tem também. Eu já vi gente se aproveitando de algumas situações assim. E assim, você vê, é Europa, país de primeiro mundo, perfeccionismo total. Não, isso é uma imagem que o brasileiro acaba criando das pessoas daqui. Mas são pessoas comuns, são pessoas normais que possuem uma educação e uma cultura diferente. Mas não são melhores que os brasileiros também não são melhores que os europeus, acho que são seres humanos e são exatamente iguais. Então, quando você conversar com um gringo, fala normal com ele, conversa normal com ele, e ele vai conversar normal com você. Eu já conversei com alguns suíços aqui também, e eles falam sempre a mesma coisa, que eles são bem recebidos no Brasil, e talvez seja por isso, porque as pessoas olham para ele com uma certa idolatria. E eles falam assim, que é curioso isso, realmente é curioso, eles são bem recebidos, mas é realmente curioso. E eles falam que normalmente em países de terceiro mundo isso acontece muito. Então, por exemplo, eu já conversei com pessoas que já foram lá para, sei lá, Vietnã, países mais, alguns países da África e tal. E as pessoas falam isso, eles olham pra gente como se fossem deuses, assim, mas assim, eles são muito, muito amáveis e tudo mais.
Mas é realmente um pouco estranho para a gente, né? Como se nós fôssemos celebridades e não tem nada disso. São pessoas comuns. Tá bom, pessoal? Só queria deixar essa curiosidade aí para vocês. É, não estou falando mal também dos europeus, tá? Só estou falando que é uma característica que os brasileiros às vezes acabam enxergando dessa forma. E são pessoas comuns, como a gente. E eu acho que a gente tem que tratar como pessoas como iguais. Nós somos todos iguais, independentemente da raça, da cor, da classe social ou do país de origem. Nós somos todos seres humanos e todos temos os nossos defeitos e os nossos valores também, né, as nossas qualidades. E eu acho que é isso que é o importante. E todo mundo nesse mundo está aqui para aprender de certa forma, né? Ninguém nasce sabendo nada. Eu acho que todo mundo tem o seu caminho aí para aprender. Então, os europeus eles têm uma forma de aprendizado, no Brasil tem outra, né? Então, acho que essas questões são totalmente naturais. Então, não há necessidade de vangloriar as pessoas, né? Ou de idolatria, ou de achar que é melhor que eu, ou você, ou eu sou melhor que a pessoa. Não tem nada disso. Tá bom, pessoal? Só queria desmistificar essa questão aí, que eu acho que é bem comum no Brasil, tá? E para você que gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para receber mais vídeos e deixa seu comentário de alguma sugestão de vídeo, ou alguma opinião que você quer deixar, alguma experiência que você tenha passado aí nesse sentido, e a gente vai conversando por aí. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Até mais!